Marcos. Marcos 10. Nós vamos ler a partir do 46. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor vai nos falar sobre o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pastor, pode orar para mim? Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, que o Senhor venha capacitar, Senhor Jesus, e que cada palavra, Senhor, seja por sua presença, Senhor Jesus. Use-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Pai, eu que te peço, Senhor, nessa noite, que eu possa falar com a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. São bênçãos, Pai, em nossas vidas, para que possamos sair daqui cheios da tua graça, para a honra e glória do teu nome. Amém. Podem se sentar, igreja. Essa é uma passagem, né, bem conhecida da igreja, onde um dos milagres que Jesus operou foi sobre o cego Bartimeu. Antes de dar início aqui à palavra, Deus tinha colocado no meu coração, vou compartilhar com a igreja, né, que nosso pastor, ele sempre nos ensina, e fala, né, menciona muitas vezes aqui no culto, que nós já demos muito lucro, né, para o inimigo. Acredito que boa parte daqui da igreja não viveu, né, uma história lá fora no mundo. Então, quando o pastor pregou no domingo, eu até brinquei com ele aqui falando: Pastor, o senhor pegou minha pregação, porque na verdade testificou tudo, né, foi uma confirmação da palavra, porque ele falou sobre o despertar. Igreja, acho que já passou a hora, né, todos nós aqui temos o discernimento. E nesse momento, o que Deus quer com a gente é poder usar, independente da forma, né, que seja. Como eu falei na outra pregação que eu fiz, na palavra que eu trouxe para a igreja, que a gente possa se fazer disponível, né? Eu não entendo muitas vezes, como a Margot falou das provas que ela passa, muitas das vezes a gente tem dúvida realmente do que Deus e do que é o nosso chamado, né? Só que se nós estamos aqui, tanto eu tendo a oportunidade de trazer a palavra para a igreja, quanto vocês estarem aqui para ouvir, é porque nós somos escolhidos. Então, o que Deus tem para falar com a igreja hoje, fique bem apercebidos, né? Porque nesse momento, quando a gente deu muito lucro para o inimigo, agora nesse momento é a hora da gente dar honra e graça ao que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Então, aqui como fala, né, na passagem, a primeira lição que eu aprendo aqui, eu não sei se o tom de voz tá bom, pastor, porque eu não estou usando o microfone, a passagem aqui sobre Bartimeu, dá pra gente tirar várias lições. Eu meditando nessa palavra, né, a qual Deus colocou no meu coração, a primeira lição que eu consigo tirar aqui, né, é que nós não podemos usar as nossas debilidades e nem as nossas limitações como desculpas, né? Bartimeu, como relata a palavra, ele tinha essa debilidade, essa limitação, porque ele não enxergava, né? Uma deficiência, a qual em outras passagens a gente sabe que Jesus operou um milagre. Não nos relata na palavra de Marcos aqui se Bartimeu era cego de nascença, né? Como um outro milagre que Jesus operou. Porém,
claro, graças a Deus, graças a Ele, a gente tem a nossa visão, a gente consegue enxergar. Não sei se tem aqui alguém que já teve a oportunidade de conviver com alguém que tenha uma deficiência visual. Nós temos, né, mãe, na família, a minha tia, que por questões de saúde veio, né, a perder a visão por questões de saúde, por conta da diabetes, teve algumas complicações. E bem sabemos que, principalmente, não vou dizer que seja uma enfermidade tanto de nascença quanto no decorrer da vida, mas é uma questão de adaptação. Creio eu, né, que quando nascemos com essa deficiência, desde que nascemos já começamos a nos adaptar, né, com as situações, porque nunca enxergamos. Mas quando perdemos a nossa visão no decorrer das nossas vidas, né, acredito que a gente tenha uma dificuldade até maior, porque estamos adaptados a locomover-se, a ver, ter noção do espaço na qual a gente caminha, enfim, outras facilidades que nos permitem ter a visão, né? Então, o que me chama a atenção aqui lendo essa passagem, que Bartimeu, mesmo com essa dificuldade, com essa deficiência, ele não se abateu, ele não se lamentou, ele não se vitimizou, né, por a questão de não enxergar. Ele tinha colocado, né, em seu coração, e ele tinha um propósito de voltar a enxergar. E a fé que ele tinha, né, sobre aquele homem que passaria e que poderia ter a capacidade de operar o milagre da vida dele, era muito maior do que a dificuldade, né? Bem a palavra que nos relata que durante esse percurso, né, Jesus andava muito envolto à multidão, né? E Jesus, nesse momento, estava saindo de Jericó, e a palavra nos relata anteriormente, se a gente for ler depois, uns versículos antes, que Jesus estava indo para o sacrifício da cruz. O que isso me traz, eu quero compartilhar com a igreja. Nós servimos a um Deus, né? Jesus é tão misericordioso que ele sabia do processo qual ele iria passar. E mesmo diante, ele também está passando por uma dificuldade, ele parou no caminho para atender a necessidade daquele homem que precisava, né? Então, assim, não vai ser a minha ou a sua dificuldade que ele não vai estar estendendo as mãos e ajudando, né? Ou fazendo com que isso seja indiferença. Só que nós precisamos também, como Bartimeu, mesmo diante das dificuldades, se locomover. Nós não podemos ficar o tempo todo clamando ou reclamando porque as adversidades vêm até as nossas vidas. Nós temos as dificuldades, sim, só que a gente foca muitas vezes na dificuldade. Porém, nós, né, pela misericórdia, né, de Deus, nós temos outros sentidos. Os principais que a gente utiliza são, né, audição, visão, olfato, paladar, o tato. Então, o que eu entendo nessa passagem? E que o pastor, né, ali, conforme ele foi pregando no domingo, ele foi falando e foi trazendo a confirmação de tudo aquilo que eu já tinha feito ali no meu esboço durante a semana, o que Deus vinha colocando no meu coração. Porque ele não tinha a capacidade de ver, mas ele tinha a capacidade de falar, ele tinha a capacidade de ouvir, né? Então, o que eu trago para o meu coração e quero trazer para o coração da igreja? Igreja, nós precisamos ter sensibilidade na presença do Senhor, né? Aquele momento, Bartimeu, ninguém chegou até a mão dele ou aonde ele estava para levá-lo até onde Jesus ia passar. Ninguém foi caridoso com ele naquele momento para levá-lo, Jesus vai passar e ele pode operar um milagre. Precisou de uma ação dele, daquilo que ele já tinha plantado no coração para alcançar o propósito, né? Então, a sensibilidade ajudou com que Bartimeu alcançasse esse propósito do milagre que foi operado sobre a vida dele. Quando eu falo na questão da audição, porque muitas vezes na nossa vida, igreja, comigo ou com qualquer um, né, que esteja aqui presente, vou trazer para o lado espiritual, né? Nós não temos nenhuma deficiência física, mas quantas vezes nos encontramos perdidos ou até mesmo cegos mediante algumas situações e ficamos impossibilitados de ter alguma atitude, né? Só que se a gente tem essa sensibilidade a qual eu mencionei, a gente consegue usar outras ferramentas,
né? A gente tem a sensibilidade de ouvir o que o Senhor está falando, né? Que a gente possa usar a nossa voz para clamar ao Senhor e pedir para que Ele possa também operar um milagre, independente de qual seja a nossa dificuldade, né? Essa passagem, eu meditando nessa palavra, eu trago muito para a minha vida e rendo graças ao Senhor pelo que Ele fez sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Porque quando muitos disseram, que eu já ouvi muito isso, principalmente dentro do meu âmbito familiar, que eu não daria em nada, né? Ah, você não vai dar em nada, você não vai dar em nada. E por honra e glória do Senhor, não que eu queira que a vida deles seja diferente, porque quando a gente se converte verdadeiramente, quando a gente serve ao Senhor, hoje a gente ora para que a nossa família também possa ser salva, né? Só que quando Deus nos trouxe para essa terra, na qual a gente ainda também não entendia o porquê que a gente veio de tão longe para estar aqui hoje, eu sei que Ele tinha um tratar na nossa vida, né? Ele tinha um trabalhar na nossa vida. E hoje, por honra e glória dele, eu tenho a oportunidade de estar aqui. Claro, nossos pastores também, que nos dão e nos abrem essa oportunidade de vir aqui dividir com a igreja e trazer a palavra para a igreja, né? E isso enche sim o meu coração de alegria, porque a gente consegue, de uma certa forma, dividir aquilo que muitas vezes a gente gostaria de falar, né? E a gente sabe que ainda que a palavra não seja direcionada em uma situação que você esteja passando naquele momento, em alguém ela vai impactar. Primeiramente, ela impacta sempre comigo, né? Porque quando eu leio, eu vou me identificando em cada detalhe do que a gente vai, né, passando ali em muitas situações. Então, outra situação que a gente pode aprender aqui com a palavra em Bartimeu é sobre tomar decisões, né? A Bíblia nos relata que nós temos também o livre-arbítrio, né? Deus sempre deu o livre-arbítrio, Ele nunca nos aprisiona nada, Ele nunca nos condiciona a fazer. Nós podemos fazer o que bem entendemos. Tem na palavra que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Só que quando a gente precisa tomar uma decisão, um posicionamento diante ao Senhor, a gente precisa parar e refletir, né? Não ficar perdido mediante a situação a qual estamos vivendo. Então, Bartimeu, naquele momento, mesmo diante da dificuldade, ele precisou tomar uma decisão. Porque a palavra nos relata que, em meio à multidão, ele estava sendo oprimido, né? Eu até fazendo ali o meu esboço, fiquei imaginando, né? Quem aqui já não passou, muitas vezes, assim, a maioria, digo assim, nós que somos de São Paulo, conhece ali a grande cidade, né? 25 de março, Brás, aquilo ali, final de ano, parece um formigueiro, né? Então eu fiquei imaginando, falei, imagina um cego naquele meio, né? Então você consegue, tipo, meio que se basear em situações, assim, que você já viveu, né? Então, assim, eu sei que a decisão a qual ele tomou não foi uma decisão fácil. Ele precisava enfrentar uma multidão, ele precisava atravessar aquela dificuldade para alcançar o propósito a qual ele queria. E assim também é nas nossas vidas. Nós não podemos ficar paralisados mediante uma situação. Claro, Deus opera o milagre, nós sabemos que Ele é misericordioso, mas também precisamos ir em busca, precisamos ter ação, né? Então nós precisamos ter esse posicionamento para entender que para o milagre acontecer nas nossas vidas também depende de nós, né? Quando ele estava ali sendo oprimido, né, trago para mim, né, que aquela multidão, quando estava ali naquela situação, ele, vamos dizer, né, tipo, talvez tenha pensado em desistir. Como muitas vezes na nossa vida, mediante as dificuldades, a gente desanima e a gente pensa em algumas vezes em desistir, achar que não vale a pena, né? Mas a palavra nos relata, Jesus operou um milagre sobre a vida de Bartimeu. Ele voltou a enxergar. Por que a gente tem tanta dificuldade de achar que Jesus também não vai operar um milagre em nossas vidas? E que a gente, independente da enfermidade ou da necessidade, seja física ou espiritual, Ele também vai operar um milagre na vida de cada um que se encontra aqui presente nessa noite, né? A terceira lição, assim, que eu aprendo com essa passagem é que nós devemos aproveitar as oportunidades.
né? Quando eu falo em aproveitar as oportunidades, nós bem sabemos, como eu relatei na palavra, que Jesus estava passando por ali, não por permanência, ele estava passando porque naquele momento ele estaria sendo direcionado para o sacrifício na cruz. Então, ele aproveitou porque seria a última oportunidade que ele teria de estar na presença e conseguir ter o seu milagre realizado, né? Nós vivemos num mundo que nós somos condicionados a viver a todo momento atribulados, né? Com o dia a dia, com as nossas tarefas, como a pastora mesmo mencionou, a gente às vezes não se atenta. Mas, igreja, já pararam para se perguntar, será que hoje pode ser a sua última oportunidade? Né? Nós já fazemos assim, essa pergunta, esse questionamento para nós, mas não para o outro, mas para nós mesmos. Será até quando a minha oportunidade de ter um encontro com Jesus? Né? Então, assim, o que eu quero dividir com a igreja, que nós possamos ter esse posicionamento e não ficar esperando para o próximo dia, por uma próxima ocasião, mas que nós sabemos que o momento propício é agora, é o momento que nós estamos tendo a oportunidade, porque é nesse momento Jesus está passando para operar o milagre que você tanto deseja. Então, que nós não possamos ficar despercebidos, né, e esperando com que o outro, né, a gente precisa se posicionar, porque muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente fica, até com as questões do dia a dia, com a nossa cabeça, não estamos aqui. Acho que a Bruninha pregou e falou sobre isso, que às vezes nós estamos no ambiente, mas o nosso pensamento não está no ambiente, né? Então, o que eu quero dizer para a igreja com essa situação? Jesus, ele precisa não da tua, somente da tua presença, mas da tua atenção. Né? Quando ele fala, porque quando eu mencionei nas questões de sensibilidade por conta das ferramentas que Bartimeu tinha, muitas vezes naquele momento você está com a tua cabeça longe, mas se o seu ouvido estiver atento, você vai ouvir o que Deus está falando para você, né? Então que a gente possa não estar despercebido, né? Porque a gente muitas vezes vem realmente para a igreja e tem acontecido situações, como a nossa irmã Margot mencionou, não foi um dia fácil. Só que quando você entrar dessa porta para dentro, deixa tudo para lá, deixa toda a tua bagagem, se entrega verdadeiramente na presença de Deus. Deixa ele falar contigo, deixa ele agir na tua vida, porque muitas vezes, Margot, Deus quer tirar um pouco do teu fardo, e você não está deixando, você não está permitindo. Deixa ele tratar com você. Foi assim comigo também, foi assim com a minha família também. Ele vai te moldando aos poucos, ele vai aliviando o teu fardo, porque tem fardos que às vezes a gente carrega que é desnecessário. Né? Da mesma forma que ele tratou, ele operou um milagre na vida desse homem, ele também vai operar um milagre na tua vida, e a cada um que se faz aqui presente hoje, né? O que nós precisamos, igreja, eu falo aqui direcionado quando eu venho trazer aqui a palavra, não somente aos irmãos, mas para mim também, né? O que nós não podemos é ficar esperando simplesmente através de um irmão, da unção do irmão, para que nós possamos ser ativados. Nós precisamos ser ativados através da nossa fé, da nossa busca, daquilo que a gente pede e clama verdadeiramente, que vem do nosso coração. Porque Deus, ele não fica selecionando palavras bonitas, ele não fica vendo condição financeira. Deus quer a sua entrega verdadeira de coração. Então, quando você chega na igreja, ou até mesmo no seu ambiente, no teu quarto, que você dobra o teu joelho, quantas vezes já não foi mencionado que às vezes não sai uma palavra da tua boca e mesmo assim a sua oração chega aos ouvidos do Senhor? Porque Ele recebe as tuas lágrimas, Ele conhece o teu coração muito antes de você abrir a boca para mencionar o que você está precisando, né? Então, aqui eu trouxe assim, né, de uma forma assim mais clara para que a igreja entenda. Toda vez que a gente tem um compromisso, digo até mesmo pessoal, nós trabalhamos o mês inteiro esperando receber, né? Ninguém vai trabalhar e não espera receber o salário no final do mês. Quem fica 3, 5 anos esperando se formar numa faculdade, espera um certificado, né? Porque senão sua faculdade não tem validade.
A mesma forma, só que por que nós esperamos algo do Senhor, mas não temos muitas vezes a disposição de buscar, né? Esses dias eu não lembro se eu comentei com a minha irmã, que eu vi um videozinho que falava assim, tu não tá com coragem de orar? Coloca o teu celular e a tua Bíblia debaixo da cama. Porque daí quando o teu celular despertar, tu vai ter que levantar, vai ter que baixar de joelho, pegar a Bíblia e o celular. Aí não tem desculpa. Então assim, se você está encontrando dificuldade, arrume ferramentas, né? Porque Deus vai receber, desde que seja verdadeiro. Eu sei que tem muitas pessoas, né? Não vou dizer que eu não passo por isso, mas às vezes a gente tem uma dificuldade, então a gente tem que arrumar estratégia, a gente tem que começar a confundir o inimigo, né? Então, que a gente possa ser, né? Bartimeu, o que eu aprendo com a palavra de Bartimeu? Não desistir, independente da dificuldade, né? O pastor tem trago muito isso para a igreja, falado sobre a gente persistir, mesmo diante da dificuldade. E Bartimeu é uma prova de que ele não desistiu. Ele tinha no coração dele, né, que Jesus operaria um milagre sobre a vida dele, né? E ele foi chamado, né? Quando todo mundo acha que você não vai dar em nada, como eu falei, porque destruidores de sonhos a gente encontra muito lá fora, né? Quantas vezes alguém aqui já não projetou alguma coisa na vida e veio alguém falando, não vai dar certo, não, você não é capaz, isso aí não é pra você não, né? Muitas pessoas fazem isso, só que quando algumas pessoas se levantar para falar isso da tua vida, você pensa que o Deus que você serve é maior do que todas as coisas. E que às vezes a visão daquela pessoa sobre você é porque ela já enxerga você muito além daquilo que é o teu propósito, é o teu projeto. Então vão ter muitos para puxar o teu tapete. Acredito que naquele momento havia, né? Porque quantas pessoas ali não gostariam de receber um milagre da parte de Jesus? Talvez ali eu trago para mim, a Bíblia não relata a palavra, mas imagine a disputa para chegar até perto do mestre para receber algo da parte dele. E mesmo assim ele foi incisivo, ele falou, eu vou conseguir o meu milagre e eu vou conseguir. Então a gente tem que tirar isso de Bartimeu como exemplo, ser insistente, ser persistente, buscar e falar, o meu milagre vai acontecer, né? Independente do momento, independente de quanto ele tem que trabalhar ainda na tua vida para trazer e apresentar o milagre, porque talvez nós não estejamos preparados. Não é porque, a Nicole falou isso também na pregação, não é que Deus está trabalhando no nosso milagre, Ele já sabe todas as coisas nas quais nós precisamos, né? Só que será que nós estamos preparados para receber o que Ele tem preparado para a nossa vida? Às vezes Deus vai te entregar uma bênção tão grande que você não vai saber ainda como lidar. Então Ele está te moldando, Ele está te formando e te preparando para receber, né? Porque tudo que Ele faz não é pequeno, não são migalhas, são coisas grandes, né? Então que nós possamos se preparar para que a gente possa receber as grandes coisas que Ele tem preparado para nossas vidas, né? Deixa eu só pegar aqui. Nós, igreja, também gostaria de compartilhar que nós na nossa vida, né, particular, cada um sabe, eu acho, até tinha mencionado que eu acho bem legal quando o Ribas fala assim, nas pregações dele, igreja, eu não sei, né, o que você tem passado, e quando eu falo não sei, é porque eu não sei mesmo, e nós de fato não sabemos a particularidade de cada um, né, é você e Deus. Quando tu dobra o teu joelho para clamar a Deus por uma necessidade tua ou da tua família, muitas vezes você não compartilha isso com outras pessoas, é só o seu íntimo com Deus, né? Então, a Bíblia também aqui não relata se Bartimeu havia dividido com alguém esse desejo de voltar a enxergar, né? Porque naquela época, creio eu, né? Não sei se através de imposições de lei ou por questões do governo, eram impostos, né, que uma pessoa com uma limitação, ela é como se não tivesse utilidade para nada, né? Ele ficou ali à beira do caminho mendigando, porque no que ele seria usado? Então, muitas vezes, pessoas nos condicionam a achar que nós não servimos para nada, né? Só que olha a oportunidade que Bartimeu teve de estar na presença do mestre,
né? De receber dele o que muitos gostariam de receber, que é ter operado um milagre na vida daquele homem, né? Então, assim, o que me chama a atenção, que por mais que ele tenha dificuldade, ele não se vitimizou. Ele não se fez de coitado e, porque eu sou cego, eu não posso e eu não consigo. Muito pelo contrário, ele foi em busca daquilo que ele almejava e que almejava o coração dele. Então, que nós possamos ter como exemplo, né, a vida desse homem, que nós possamos ir em busca, não cessar. Chegou o momento, igreja, eu creio, assim, eu tenho lido, né, eu tenho caminhado ainda, como a pastora falou, a gente vai lendo os versículos, né, tendo as oportunidades, então a gente vai meditando na palavra, a gente vai tentando entender e trazer, né, para os nossos corações. Entre o mundo espiritual, existe uma guerra imensa, né? E querendo fazer com que você desanime, com que você desista, com que você não creia, porque o tempo está passando, está demorando e eu ainda não recebi aquilo que eu espero. Mas quando nós estamos firmados na presença de Deus, quando nós estamos firmados na rocha, quando nós se convertemos verdadeiramente, nós não damos ouvidos ou chance do inimigo trabalhar nessas questões. Nós precisamos acreditar somente no único que é capaz de operar todos os milagres sobre a nossa vida. Nós precisamos continuar buscando incansavelmente. Chegou o momento, não levar para o lado literal da coisa, né? Mas de nós continuarmos lutando e brigando para que a nossa vida seja diferente, de fato, na presença de Deus. Nós não podemos ficar no comodismo. Eu tenho, depois, assim, até para finalzinho ali, se colocar para a igreja, não é um esboço de pregação, mas que Deus colocou no meu coração para dividir com a igreja. Porque, assim, como eu coloquei, boa parte de nós aqui viemos do mundo. Nós já vivemos o que tem lá fora. Nós já sabemos o que tem lá fora. E o que isso nos trouxe? O que isso nos acrescentou? Nada. Hoje a gente vive na presença de um Deus que, mesmo difícil, mesmo na dificuldade, a gente continua caminhando, nada nos falta, né? Estamos aqui louvando, exaltando, engrandecendo a todo que é digno de toda a honra e toda a glória, né? Então, assim, quando Jesus fala aqui, né? Ele chama, o pastor usou isso na palavra e eu queria trazer novamente aqui para a igreja. Ele deu uma ordem para que aquele cego viesse até ele, né? Então, como falei, nós temos outras ferramentas. Então, em Ezequiel, quando o pastor pregou, que eu até comentei com ele que seria a palavra, Deus ali deu uma ordem a Ezequiel sobre aquele vale de ossos secos, né? Eu trago para mim que aquele vale, como a palavra mesmo relata, os ossos não estavam em ordem. Eles estavam num vale sequíssimos e Deus ordenou a Ezequiel para que ele profetizasse sobre aqueles ossos. E aqueles ossos voltaram a ter vida. E creio eu que todos em formatos, né, de um corpo humano, de um esqueleto humano. Então, o que nos faz pensar que a nossa vida por algum momento se encontra às vezes meio que bagunçado, meio que nós estamos perdidos e que a gente não pode, da mesma forma que Deus ordenou e que ele chamou aqui o cego Bartimeu para que viesse até ele, também profetizar sobre as nossas vidas para que o milagre aconteça. Né? A nossa palavra tem força. E quando a gente entra, como o pastor mencionou, na nossa casa, profetizando bênçãos, quando nós entramos, pedimos para nossa família, para que Deus possa operar um milagre, as coisas acontecem, o céu se abre, porque nós somos adoradores de verdade, né? E também para compartilhar, para finalizar, que eu quero compartilhar com a igreja, é que a gente precisa aprender a ser grato, né? Porque muitas vezes o nosso foco é naquilo que ainda não temos. Mas já paramos para pensar de onde a gente foi tirado? Né? Porque a gratidão, ela gera multiplicação. Na passagem ali em João 6, 11 e 13, fala, né, da multiplicação sobre os pães e os peixes. Acredito ali que eu passei ali na passagem, mais ou menos
5.000 pessoas que estavam, ou para mais pessoas. Então, eu acredito que quando eles se depararam com aquela quantidade de pães e peixes, eles imaginaram que não seria capaz de alimentar todas aquelas pessoas. Mas, naquele momento, não houve reclamação. Muito pelo contrário, foi levantado e dado graças. Graças pelo que ele tinha, né? E o que houve? A multiplicação. Então, que sejamos gratos, porque ao invés da gente reclamar porque ainda Deus não nos entregou, que a gente possa ser grato pelo que nós já temos em mãos, né? O pastor sempre nos ensina aí na nossa reunião que teve aqui com as irmãs, eu trago muito para o meu coração, igreja. O pastor nos ensina muito, fala sobre muito discernimento, posicionamento, e tudo que o pastor fala eu guardo no meu coração e eu tento trazer para a minha vida mesmo, assim, pôr em prática, né? E ele nos ensina, e ele falou para a gente aqui na reunião, me corrija, pastor, se eu estiver errada, ele falou para a gente assim que nós somos mulheres de oração e que nós precisamos ter autoridade mediante as situações para não ser pegas desprevenidas. E ele colocou como exemplo, vai na casa de uma amiga tomar um café e chega lá, a pessoa precisa de uma oração. Nós temos que ser preparadas, né? Nós precisamos estar preparadas. Nós somos mulheres de oração, mulheres fervorosas de oração, né? Então, da mesma forma que nós possamos ter autoridade para poder ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor e pedir e clamar. E hoje, com a autoridade de filho, eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês. Eu não sei como que vocês entraram por aquela porta, o que tem obstruído a visão de vocês. Mas eu creio que hoje vocês vão sair daqui como visão de águias, porque Deus vai abrir tudo aquilo que tem deixado você perdido, que às vezes tem te tirado o foco e te afastado da presença do Senhor, vai cair por terra. Hoje Deus está operando um milagre sobre a vida de cada um aqui presente. Eu creio em nome de Jesus e tenho pedido nas minhas orações, quando a gente se converte verdadeiramente, e eu sei que Deus vai moldando, que Deus vai trabalhando, e eu sinto que Deus tem feito isso na minha vida, porque se a gente for pegar há anos atrás, me perguntar assim, mas o que seria viável hoje você ter um bem material ou você, né, estar na presença do Senhor? A gente não tem discernimento, a gente preferiria ter um bem material, né, pastor? Um bom carro. E hoje não. Hoje, se for ofertado para mim qualquer bem material ou a salvação da minha família, eu opto pela salvação da minha família. Porque hoje eu sei o quão bom, quão maravilhoso é o Deus que eu sirvo e o quão Ele pode operar coisas que bem material nenhum supre a nossa necessidade. A pastora mencionou e falou, tudo que nós colecionamos e juntamos aqui, vai ficar aqui, né? O que nós precisamos é devagarinho ir juntando os tesouros, mas para que nós possamos ter vida eterna e herdar o reino dos céus. Eu quero só ler aqui em uma outra passagem que eu marquei aqui em João, rapidamente com a igreja, é o 9, se a igreja quiser acompanhar, mas aqui em João 9, no 8 e no 9 diz assim, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece ser com ele. Ele dizia, sou eu. O que eu quero trazer para a igreja com essa passagem? Muitos vão achar que você não vai chegar em lugar nenhum. Muitos vão dar para os seus sonhos como destruído. E muitos vão olhar e vão ver através da tua vida o milagre que o Senhor operou. E aí vão crer o quão grande é o Deus que você serve, que eu sirvo, que você serve, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho para a igreja. Aqui também, só para finalizar com a igreja, eu quero deixar aqui para que vocês possam refletir nessa passagem. Em João 8, no 12, Jesus falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, assim, o que eu queria dividir com a igreja é exatamente isso, né? Como eu profetizei sobre a vida, a minha vida também, sobre a vida de cada um de vocês.
que se você entrou aqui hoje com alguma coisa que tem deixado, né, a tua mente confusa, a tua visão disturbada, né, mediante a situação que você está vivendo, creia somente, continue orando, continue buscando, continue crendo que Jesus ainda opera milagres. E não vai ser na sua vida e na sua vez que ele vai deixar de operar. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para a igreja, a qual Deus colocou no meu coração. Amém? Carol, vai louvar? Vai?